Fala pessoal, aqui é o Ed Carlos e começando o primeiro vídeo falando sobre o assunto do ano, se não foi o assunto do último ano, além de AI, carro elétrico, muito se fala. Quanto a preço, as polêmicas, redução de preço, pega fogo, tudo que você pensar aí nessa novidade, né? Que não é tão nova assim, mas está se tornando cada vez mais presente no dia a dia dos brasileiros. E daí eu separei alguns assuntos para falar sobre, né? Então, o que eu consideraria antes de comprar um carro elétrico? Eu separei alguns pontos, porque, como eu disse, eu sou um entusiasta de carros, né? Não sou nenhum profissional, já deixo claro aqui, se você quer uma ajuda ou opinião de um profissional, não é comigo, pode ir pro próximo vídeo. Mas é um conteúdo sobre carros, é algo que eu consumo diariamente e vejo muito conteúdo mais técnico até sobre motor, durabilidade, manutenção, review mesmo dos veículos, autonomia. Então, assim, a ideia mesmo é compartilhar com vocês uma economia de tempo bem grande, porque o que eu vou falar aqui eu gasto às vezes dias vendo vídeos longos, assuntos, especialistas, e eu estou resumindo para vocês basicamente tudo isso em alguns vídeos, né? Vou começar com esse e a tendência é sempre postar um conteúdo bem completo sobre os carros, incluindo também a opinião, né, com base em tudo que eu vejo aí acontecendo, né? Tem várias opiniões, outras mais negativas, outras mais positivas. Eu vou tentar colocar bem o que é o meu perfil. Eu gosto de avaliar os prós e contras e ver qual situação se aplica a cada coisa. Eu não acho que tem o muito certo para certas coisas e nem o totalmente errado para outras coisas, né? Claro que existem questões que são indiscutíveis, né? Mas em relação à opinião, eu sempre tento dosar o que é real e do cotidiano. Então eu separei aqui, a primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre isso aqui, meu. Infraestrutura de onde eu moro. Acho que se você fizer essa primeira pergunta, ela já vai mostrar para você se você realmente quer comprar um carro elétrico ou não. E eu não estou falando aqui nem de valores, tá? Estou considerando aqui que você está procurando saber mais sobre o assunto e você já decidiu comprar um veículo novo, por exemplo, dentro da faixa de valor de um elétrico e você estava nessa dúvida. Então, o público que eu estou falando sobre esses pontos é justamente esse. Ou se você só quiser saber mais sobre. Mas eu não estou nem considerando questão de valores, tá? Mas aqui vamos falar, tenho dinheiro, quero comprar, o que pega? O que está mais ali no dia a dia? Aqui sem puxar o saco de ninguém, tá? Infraestrutura. Meu, isso aqui, cara, isso aqui pega. Eu já conheço pessoas que estavam na dúvida entre pegar um híbrido, um elétrico. A pessoa falou, eu quero ter uma pegada mais ambiental. Isso era especificamente a pessoa, tá? Não tô nem falando que é por esse motivo se eu gosto ou não. Mas a pessoa queria ter aí reduzir as pegadas aí na questão do carbono e tudo mais. E ela falou, eu queria muito pegar um carro elétrico para trabalhar e estar mais de bem com isso do que queimar combustível. Então tá. Mas aí, justamente, quando ela foi ver, dentre os preços, os veículos disponíveis e tudo mais, ela se bateu com isso daqui, ó, infraestrutura. Eu vou até tirar de onde eu moro, né? Infraestrutura no geral. Por exemplo, se você mora em um condomínio de apartamentos, isso daqui pode ser um pouco restritivo, né? Porque, pensa, vai ter infraestrutura disponível para veículo elétrico? Hoje eu vejo projetos de construtoras que já contam com algumas vagas ou até mesmo com o ponto para você instalar o seu carregador, né, de carga rápida ali do seu veículo. Esses daí você não vai ter problema nenhum. Só que vamos ser bem sinceros que isso não é uma realidade nem mesmo para uma pessoa que tem o dinheiro às vezes para comprar um veículo desse. Pode ser que ele tenha o dinheiro para comprar um veículo desse, para manter, arcar com todas as questões de mercado e tudo mais, mas ele não tem essa infraestrutura no condomínio que ele mora. Então aqui já é uma barreira bem grande, né? E mesmo se você tiver 2 vagas, 3 compartilhadas, e se daqui a pouco várias pessoas começam a comprar esses carros e você começa a ter alguns problemas. Então assim, isso daí já é um grande ponto. Se você mora em condomínio, precisa avaliar se dentro do seu condomínio há disposição para ter esse investimento, há uma previsão, ou se você quer mesmo até patrocinar parte ali do investimento, mesmo que ele retorne para o condomínio, só para ter isso disponível. Então aqui a conversa ela começa a ficar um pouco mais cara, né? Provavelmente o custo para você fazer uma infraestrutura adequada dentro de um condomínio, se é que ele tem a capacidade elétrica, né? Entre várias questões técnicas, precisa de engenheiro, aprovação, obra civil, todas essas coisas, e você já teria aqui um custo do seu... A economia que você teria, às vezes, um veículo a combustão, se você está pensando em economia, talvez já iria para o espaço só pensando aqui, ou até mesmo impossibilidade, ninguém está afim de fazer isso no seu condomínio, você não tem apoio do síndico, não tem apoio da administradora e nem dos moradores. Aí já era. Então, consideraria isso aqui. Se você mora numa casa, aí a conversa muda bastante, porque na sua casa você tem autonomia para fazer você bem entender dentro da lei, claro, né? E do que é lícito ali, em questão elétrica, você pode muito bem contratar um eletricista, alguém para fazer lá a fiação, instalar o wallbox, né? Seria o carregador rápido do seu veículo, e já instalar ali, e ter o conforto de chegar em casa, coloca para carregar, não vai ter ninguém enchendo o saco e disputando sua vaga, até porque é a garagem da sua casa, né? Então, para casa, acredito que seria o melhor cenário. E aí,
Quando a gente fala sobre trabalho, aqui já é um outro ponto também. Existem algumas empresas que elas até têm incentivado e disponibilizam 1 ou 2 vagas no estacionamento. Isso empresas que têm estacionamento, né? E algumas muito específicas já vêm com esse incentivo, ou empresas que ficam em prédios corporativos que têm essa possibilidade ali de ter um estacionamento maior e conseguir fazer vagas do tipo, né? E possibilita você deixar o carro carregando lá enquanto você trabalha. Então, esses 2 cenários aqui, acredito que sejam os ideais, porque mesmo se você mora num apartamento, por exemplo, mas você tem uma infraestrutura no trabalho boa, talvez você consiga resolver de certa maneira, né? É claro que você vai estar 100% na mão, né? Se amanhã o pessoal falar que na empresa acabou isso daí, não vai ter mais essa mordomia de carregar carro elétrico, já era, você ficou na mão. Mas eu não estou nem considerando isso, tá? Então, isso aqui ajudaria nisso aqui se você tiver essas 2 coisas, né? Disponibilidade de instalar a infraestrutura na sua casa e ter também disponível no trabalho, seria o cenário perfeito. Passando aqui para o próximo tópico, aí seria sobre o padrão de uso. Vamos dizer que você já viu, beleza, tem infraestrutura, consigo instalar na minha casa, meu apartamento tem disponível, no meu trabalho também consigo dar uma recarga, daí resolve todos os meus problemas quanto à recarga. Meu padrão de uso e autonomia do carro. Isso aqui vai de encontro com isso aqui. Por quê? Em alguma situação, dependendo da distância que eu percorro, se meu carro tem uma autonomia que permite eu ir e voltar ao trabalho, eu posso fazer a recarga somente no trabalho ou somente em casa, no apartamento, que seja. Mas eu tenho um local fixo que eu posso confiar que lá eu vou ter a minha estação de recarga e não vou ficar na mão. Então você precisa, quando pesquisar sobre um carro, se estiver avaliando as opções no mercado, isso eu vou falar um pouco depois, é sobre a autonomia do carro. Hoje você tem muitas opções. Os veículos de entrada, obviamente, eles têm uma autonomia menor. Alguns são até considerados city cars, né? Carros mais direcionados para uso na cidade, mas talvez esse é o padrão. Você trabalha dentro da sua própria cidade, não precisa pegar rodovia, nada. E você teria o cenário perfeito para a utilização desses veículos. Inclusive aqui nessas fotos, né? Eu tenho aqui alguns exemplos de mini carros. Alguns deles já tem no Brasil, né? Esses daqui a maioria já tem no Brasil. Jaque, BYD, etc. Eles já estão disponíveis aqui. Então eu tenho até aqui um exemplo desse Jaque aqui. Se eu não estiver enganado, até a última atualização que eu vi recentemente, esse era o veículo elétrico mais barato do Brasil. Aqui eles falam até que é o com menor desvalorização. Isso aqui eu não tenho 100% de certeza, preciso avaliar a desvalorização no último ano, revenda e tudo mais, mas ele recebeu uma premiação aqui, né, de melhor revenda, veículo com menor desvalorização do mercado e um preço aqui próximo ao que o mercado já vende aí de veículos a combustão. Você tem outros como o BYD, né? O BYD já tem aqui os modelos, ele já fala sobre autonomia em quilômetros. Então tem vários cenários aí, se você pesquisar mais a fundo, que eles testaram esse carro para falar sobre essa autonomia. Então se você anda aí 200 km por dia, por exemplo, ida e volta ao trabalho, 100 km de ida e 100 km de volta, esse veículo aqui te tenderia 100%. Interessante. Vamos voltar aqui, né? Beleza, você viu sua autonomia, daí você consegue escolher, né? Eu estou mostrando alguns modelos de entrada, né? O BYD Dolphin é uma opção bem interessante, né? Se você vê aqui, tem um branding muito bem feito, acabamento. Se você já entrou no carro desse, você vai ver que o acabamento dele é excepcional. Ele tem um acabamento de carro premium mesmo, muito bem feito, muito bem construído. E realmente eu já vejo vários desses carros rodando. É um carro que eu realmente compraria como o primeiro elétrico. Temos aqui o GWM Ora, é uma opção nova também no mercado. Ele está na mesma faixa de preço aqui do BYD, né, um concorrente direto. E ele também já deixa aqui alguns dados, né? E você tem, isso são os de entrada. Se eu considerar os veículos mais premium, daí a questão da autonomia ela muda bastante, né? Você tem veículo com 400, por exemplo, esse daqui, esse GT, ele tem 319 km de autonomia. Tem várias versões, né? Então, isso aqui vai ser que nem celular, né? Você compra um celular mais caro, tem mais capacidade, nem sempre, né? E isso muda bastante a figura. Peguei até um furgão da Peugeot, né? Você tem aqui opções aí, empresas que estão aderindo bastante. Eu já vejo várias empresas com veículos elétricos, né? 100% elétricos mesmo, rodando aí para fazer entrega e tirando proveito dessa autonomia, né? Então, aqui já mostra a versão a diesel também, né? Mas esse é o e-Expert, eles também não deixam claro a questão da autonomia. Provavelmente tem que fazer cálculo com peso, né? Se você andar mais pesado, obviamente vai consumir mais. Mas isso aqui pode ser uma solução aí para as empresas que fazem entregas locais, né? Tipo, vou citar o nome, mas você sabe, né? Empresa entrega aí todo dia no seu condomínio, na sua casa e roda cidade, uso bem urbano mesmo, né? Então possibilita aí você talvez ter pausas para recarga ou revezamento de veículos, por exemplo. Peugeot também tem o E208. Um veículo bem interessante. Talvez no preço ele não seja tão interessante. E aqui no site eles já deixam uma calculadora. Essa calculadora é muito boa. Porque aqui eu consigo, sou um cara mais tranquilo ali, pé leve e tal, ar-condicionado ligado. Vou deixar ligado porque aqui no Brasil, né, você já sabe,
Ainda mais se você estiver no Rio ou em outras regiões aí também, que são muito quentes, você sabe bem do que eu estou falando. Então ele faz esse cálculo aqui e já mostra. Uma condução mais dinâmica, eu piso um pouco, temperatura exterior. Vamos subir aqui, ó. Tá muito de boa, 35 graus, pegando fogo lá fora. Velocidade aí de 100 km. Então, ó, muda bastante a figura. Se eu pego uma autonomia aqui, ó, que a rotação do motor é mais alta, muda muito a estimativa. O veículo vai aqui para 200. Se eu rodo 200 km por dia, eu estou andando muito na margem aqui. Já é um veículo que eu tenho que pensar um pouco. Então o cálculo ele não é tão simples, tá? Não que ele seja complexo, mas você tem que colocar essas variáveis. Ó. Se é ar-condicionado, qual é a temperatura, qual é a velocidade. Veículos elétricos eles são muito eficientes em rotação baixa, o motor esquenta menos. Isso qualquer motor elétrico. Né? Então você rodando dentro da cidade, vai esquentar menos, vai consumir menos energia, ele vai ser mais eficiente. Beleza, eu já vi aqui, defini meu carro. De modelo tem vários, né? Você tem veículos mais premium aqui, tem um BYD TAN. Esse é o mais caro, por exemplo, da BYD. É um SUV, tem 309 km de autonomia, 517 cavalos. Então é um veículo muito premium esse aqui. Bom, eu acabei desviando um pouco aqui em mostrar os modelos, né? Mas vamos voltar aqui aos pontos, né? Então eu defini a autonomia do meu carro, tudo mais. Já sei o que eu quero. Tenho ali quanto que eu quero gastar. Assim eu consigo definir o meu padrão de uso e qual carro adere aí à minha rotina. Outro ponto importante, esse é meu carro principal ou secundário? Eu já tinha dado esse exemplo da ida e volta ao trabalho antes, mas eu coloquei aqui por quê? Algumas pessoas que estão buscando elétrico, elas nem sempre estão querendo tê-lo como um veículo principal. Elas utilizam um veículo específico para viagens, então você resolveria a questão de autonomia. Para viajar 700 km, vai facilitar muito minha vida um veículo a combustão do que um elétrico, dependendo da região que eu vou viajar. Tem que ficar dependendo de eletropostos, vou falar sobre isso depois. E como secundário. Se você tiver um elétrico como secundário, ele é um excelente carro secundário, porque preciso ir ao mercado, vou levar o filho, a filha na escola, vou fazer alguma coisa aqui na cidade. O veículo ele vai ser muito dinâmico, tem retomada muito boa dentro da cidade, a pegada ali da dirigibilidade é muito boa mesmo. Então ele é um veículo que tem um comportamento muito esperto na cidade. Você dificilmente vai ter um veículo a combustão aí do tamanho compacto, né, com essa pegada aí de quase que um carro esportivo. Eu consideraria que, como secundário, já é muito mais fácil tomar essa decisão. Porque eu estou considerando que você tem um carro principal para viagens. Não está tão preocupado com a questão da autonomia, que eu já abordei aqui. Talvez a infraestrutura também não seja um problema, porque se você demorar mais para carregar, não é um problema. O carro nunca vai ter uma pane seca, como se diz, os veículos a combustão, né? Você nunca vai ter esse problema da recarga, porque vai ser sempre uma utilização mais urbana, mais tranquila. Né? E o custo, né? Isso aqui existe uma diferença muito grande. Por quê? O uso, como eu falei, o padrão de uso também influencia nisso daqui. É interessante, cada montadora, cada site, ela coloca um benefício diferente ali na configuração. A Jaque, por exemplo, ela coloca essa calculadora aqui, que ele faz. Quanto que você roda por mês? Então eu rodo 2.000 km por mês, a gasolina 5,30, mais ou menos o que está rolando por aí. Vamos colocar 5,50, vai. Tem lugares que são mais caros, outros mais baratos. E ele mostra justamente aqui um comparativo de economia. Se eu jogar por ano, então, eu tenho uma visão mais explícita aqui. Rodei 60.000 km no ano. Isso aqui, tem muitas pessoas rodam bem mais que isso, principalmente se a pessoa trabalhar como motorista de aplicativo e etc. Eu gastaria 36 mil reais de combustível e mais, aliás, vou gastar 5 mil reais de eletricidade ao invés disso aqui de combustível. Por que isso aqui talvez defina totalmente o seu padrão? Porque, vamos falar que eu rodo muito aqui. Eu rodo muito mesmo. Eu não sei se o custo de manutenção para um veículo elétrico com 100 mil reais aqui, ele vai estar exatamente nesse valor. Aliás, nesse valor aqui específico. Pode ser que sim, pode ser que você tenha um problema mais grave, se for um problema de bateria. Aí vai ser muito caro, se a garantia não cobrir. Então esse valor aqui eu não tenho certeza não, tá? Que ele reflete. Vai depender muito de algumas condições que a gente não tem muito controle. Então eu ficaria esperto com essa questão aqui. Mas, a economia ela fala muito por quê? Se eu rodei 2 anos, eu tive uma economia de mais de 100 mil reais. Ela quase que pagou o valor do carro. Então vai chegar um ponto que se eu fizer essa conta aí, a depreciação do carro, independente se ele valer metade do preço depois de 2 anos, a economia minha foi tão grande que ele já mais do que pagou o que eu iria gastar aqui de combustível em um veículo térmico. Então esse ponto aqui de você saber o quanto que é o seu perfil de uso, quanto que você roda e qual vai ser a sua economia, ela fala muito sobre isso, né? Se vale a pena mesmo você pegar um elétrico ou não.
Outra coisa também que importante é a questão de incentivos, né, de impostos. Existem vários incentivos aí, coisas recentes rolando. Se você ver aqui com as notícias, tem muitas notícias recentes, é um assunto bem quente. Eu nem entrei nos detalhes porque tá rolando muita coisa, não tem nenhuma previsão de como vai ser nada, tá tudo em andamento. E você vê que tem alguns incentivos, tem o mercado vendo como otimismo, tem outras notícias falando que já é algo pessimista. Se você vê essa do Auto Esporte aqui, que a reforma tributária é aprovada com polêmica sobre o futuro dos carros elétricos no Brasil. Varia muito por estado. Rio de Janeiro, por exemplo, tem um incentivo, você paga menos IPVA, 0,5%, se eu não estiver enganado. Já outros estados é zero incentivo, você vai pagar os habituais 4% de sempre. Então é zero incentivo quanto a imposto. Isso é muito importante, vai impactar muito. Se você fizer a conta aí de 4% sobre um veículo de 130 mil, então a diferença é bem grande, né? Vamos fazer aqui, ó. Quanto que é o valor aqui do Jaque, né? O S1, 126.900. Vamos fazer o valor exato. 126.900. E eu pego 4% disso. Eu vou ter um imposto aí de R$5.000 por ano. Agora, se eu pegar esse mesmo valor e fizer por 0,5%, é R$634 de imposto. É muita diferença. Então, vale considerar muito isso aqui, tá? Essa diferença vai entrar naquela sua conta de economia de combustível, economia de imposto e depreciação versus benefícios. Eu já acabei até falando de certa maneira sobre isso daqui, por quê? Quando você fala sobre o benefício de ter incentivo fiscal, eu também considero a economia do meu combustível, né? O custo que eu vou deixar de ter por ter maior eficiência elétrica, energética, na verdade, né? Maior eficiência energética utilizando energia elétrica. Vou economizar nisso. Isso meio que vai pagar a depreciação. Até porque o carro elétrico, ele é algo muito novo no mercado brasileiro. Ele vai depreciar mais sim do que um veículo tradicional a combustão, que já deprecia bem, dependendo do modelo. E isso tem que entrar na conta. Então, assim, a conta, ela tem que levar vários desses fatores. Por isso que eu digo, não tem uma resposta tão certa e tão errada. Tem pessoas que rodam por aplicativo, ele roda muito. Ele já pagou esse carro em 1 ano. Então, se amanhã a bateria der uma pane e ele tiver que pagar R$60.000 na bateria, tá beleza. Ele já economizou o dobro, talvez. E daí a economia dele fica em 50% ainda. Tô dando exemplo bem simples, assim, de que não tem o certo e errado. É uma tecnologia nova e para algumas pessoas isso daqui vai ser 10. Isso aqui vai trazer muito benefício. Para outras pessoas, isso aqui vai ser mais como algo entusiasta. Poxa, eu tenho dinheiro, vou comprar porque eu quero ter essa experiência e boa. Vai depender muito do perfil. Agora, se você não roda muito, tá querendo um veículo aí considerando revenda, é aquele o padrão mais brasileiro ali, quero um carrinho para o uso econômico, uso cotidiano, não rodo tanto, quero pensar em revender depois, talvez não seja o perfil de carro para você. Então, toda tecnologia nova ela tem seus benefícios e tem também o ônus de você estar experimentando algo novo. Vai desvalorizar mais sim. Se amanhã surgir uma tecnologia nova nesses veículos, eles vão ficar obsoletos, assim como um celular. É um equipamento muito tecnológico. É um veículo, né, muito tecnológico. E você está exposto a isso. Tem que estar ciente de todos esses pontos. Se você fizer uma compra consciente, considerando tudo isso daqui, talvez algumas outras coisas mais específicas que você perceber, não vai ter erro na decisão, tá?